Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Estamos chegando no 12º dia da nossa mentoria espiritual. Dias poderosos, que a palavra de Deus tem sido nos ensinada de uma forma prática, de uma forma positiva, nos encorajando a construir uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a um mundo adoecido e amedrontado. Obrigado a Deus, muito obrigado, agradecido a Ele e obrigado a você por compartilhar os vídeos, por assinar o canal no YouTube, por estar aqui aprendendo e assim poder vivenciar o que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Foram estas palavras de Jesus. E eu acredito que espiritualidade tem a ver com viver em abundância. Tem nada a ver com viver com muitas coisas, né? Às vezes as pessoas pensam em abundância, é acúmulo de coisas, mas eu acredito que é um estado de real conexão com o seu Criador. Eu penso na espiritualidade como essa reconexão com Deus, com essa oportunidade concedida a nós por meio de Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, assumindo, a forma humana, como diz no livro de Filipenses, Jesus esvaziou-se de si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. Pois pronto, é por causa desse sacrifício que nós podemos desenvolver uma espiritualidade sadia. Espiritualidade é o mesmo que religiosidade? Não. Porque espiritualidade é uma experiência que você desenvolve ao longo da sua vida, na sua relação com Deus. Já a religião é um aglomerado de conceitos que muito mais estão ligados a experiências de pessoas no passado do que na sua. Na religião, você pratica coisas porque alguém diz para você praticar. Na espiritualidade, você é convencido pelo Espírito Santo. Você vive a dinâmica do seu relacionamento com Deus. É isso que eu entendo como espiritualidade. Às vezes, você fica querendo ser um religioso, achando que isso é espiritualidade. E não é. Espiritualidade é a sua conexão com Deus. Essa conexão fora perdida no Jardim do Éden quando o homem pecou. Mas graças a Deus por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção, Deus amou o mundo de tal maneira e a prova desse amor foi nos dando, foi nos oportunizando que Jesus viesse e morresse pelos nossos pecados e removesse por vez tudo aquilo que me separava de Deus. Aí a partir daí, a partir da fé no sacrifício de Jesus, eu vou desenvolver uma espiritualidade sadia. Essa reconexão com Deus. A conexão tinha caído, eu tinha perdido, mas aí Jesus vem e me reconecta com Deus. É por causa disso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes você pratica uma religião buscando espiritualidade. E aí você se pega aos ritos, aos dogmas, às práticas religiosas e anda longe da espiritualidade. Porque a espiritualidade é oriunda, nasce do seu relacionamento com Deus. E como você se relacionar com Deus? Conhecendo Ele através da palavra dele. Durante esses dias,
Eu compartilhei com vocês aqui palavras que vão te ajudar a ter uma noção, a ter uma direção do que buscar na palavra de Deus. Falamos sobre o seu relacionamento com Deus, sobre você investir o seu tempo no seu relacionamento com Deus. Falamos sobre oração, sobre arrependimento, sobre confessar os seus pecados. Falamos sobre perdoar aqueles que nos magoaram. E hoje, há uma ferramenta, há um instrumento poderoso sobre espiritualidade que vai nos ajudar a perceber quem somos e o que temos. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 16. Vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave o cabelo, o penteie, escove os dentes, lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo, e Ele o recompensará muito bem. Jesus aqui, amados, Ele está falando do jejum. E agora você repete comigo. Pegue sua Bíblia, se você está acompanhando com Bíblia, pegue sua Bíblia e diga assim comigo, repete essas palavras. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje, corajosamente eu declaro, eu serei ensinado por esta palavra. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo, e a minha vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está falando de jejum aqui. E o que é jejum? Jejum é um instrumento de disciplina espiritual em diversas religiões pelo mundo afora. Consiste em você deixar de comer por um determinado momento para concentrar a sua atenção naquela pessoa que você o adora. Jesus ensina jejum aos seus discípulos. Jesus mostra que o jejum não devia ser algo para trazer atenção para você, mas o jejum deveria se tornar um instrumento, uma ferramenta para nos ajudar a estar concentrado em Deus. Como então o jejum pode nos ajudar a estar concentrado em Deus? Uma das necessidades mais básicas do homem é de comer. Quando estamos com fome, muitas pessoas ficam irritadiços, outras com dor de cabeça, e uma série de fatores que discorre a partir de você não estar comendo alguma coisa. E o Senhor Jesus mostra que quando isso acontece, você pode canalizar essa inquietude ou essas dificuldades na direção de Deus. É uma forma de dizer para o seu corpo: acorde, a vida é além da comida. E se a vida é além da comida, a vida é além das necessidades físicas, imediatas. Certa feita, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus ele está no deserto e ele passou 40 dias jejuando para começar o seu ministério. O próprio Filho de Deus, quando viveu aqui entre nós, ele jejuou. E aí sabe o que acontece? Quando encerra o seu período de consagração,
Satanás, o inimigo, vem para Jesus e faz a seguinte proposta: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha só, até aparentemente não existe tentação nessa frase. Afinal de contas, ele tinha encerrado o jejum e ele estava com fome. Mas Jesus sabia que ali havia uma tentação embutida para que ele desviasse o foco de Deus e do suprimento que Deus podia lhe trazer. E é então que Jesus responde ao inimigo: nem só do pão vive o homem. Está escrito, nem só do pão vive o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Jejuar nos dias de hoje vai ser um desafio. Nós não somos ensinados a jejuar. Algumas tradições religiosas ensinam o jejum em épocas específicas do ano e, em meio a tanta tradição, em meio a tanto costume, nem jejum parece mais. Jejum é uma oportunidade que Deus nos dá de nos isolarmos dos nossos prazeres e nos concentrar a nossa atenção a Ele. Devia ser feito frequentemente. Certa feita, os discípulos de João Batista, o profeta, aquele que anunciou a chegada de Jesus, chegou para Jesus e disseram assim: por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse: é simples, porque eu ainda estou aqui, porque eu estou com eles. Mas vai chegar o dia que eu vou ser tirado deles e aí eles vão jejuar. Então, nesse texto, nós percebemos que quando jejuamos, nós atraímos a presença de Jesus para nós. Jejum significa abrir mão do que eu desejo, é um treino. É um treino. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que Deus vai nos conservar plenamente irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. A bênção de Deus para a sua vida não se resume só ao teu interior. Deus quer trabalhar de dentro para fora. E o jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda a dizer não para os nossos desejos. Nos ajuda a dizer não para nós mesmos. Se você tem dificuldade de jejuar, significa dizer que você também tem dificuldade em dizer não em certas áreas da sua vida. E a base do serviço, da sua busca de espiritualidade em Deus, está fundamentada na sua renúncia. Jesus disse que aquele que desejasse ser seu discípulo deveria aprender a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E essa é uma consciência maravilhosa. Sabe por quê? Porque a vida nem sempre é de acordo com o que queremos. Nos submeter à vontade de Deus é o segredo para ser feliz. É o segredo para você desenvolver sua espiritualidade. E como diz a Bíblia no livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Depois, alguns anos depois, questão de 2, 3 anos depois, me ensinaram a jejuar. Eu lembro que a primeira vez que eu jejuei até 1h da tarde. Foram horas demoradas, meu Deus do céu. Quase eu não consigo chegar a 1h da tarde. E de lá para cá, eu fui aprimorando essa prática, fui jejuando mais e mais e mais. Mas eu confesso para vocês que sempre é desafiador, porque é uma natureza que precisa ser vencida. É dizer não para os nossos desejos, é dizer não para aquilo que queremos. Hoje, na época, as pessoas diziam que jejuar fazia mal. Hoje, eu já vejo várias matérias permeando o mundo científico, falando dos benefícios do jejum intermitente. Isso para a saúde. E como toda verdade tem um paralelo espiritual, imagine para a sua vida espiritual. Tire
um dia para jejuar. Nesse momento em que o mundo está vivendo, né, de tanto medo, de tanta dificuldade, tire um momento para jejuar. Se concentre em Deus. Talvez meio-dia, quando você acordar, se levanta e diz: Senhor, hoje eu vou consagrar essa manhã para o Senhor. E ali você já não vai se alimentar, você vai ficar bebendo água, ou um chá, ou um café sem açúcar, algo do tipo, e você vai ler a palavra, você vai cantar louvores, você vai se concentrar em Deus. E todas as vezes que a fome vier, você vai lembrar que você está se concentrando em Deus. A princípio, vai causar mais dor, mais desconforto do que bênção. Mas com o passar do tempo, você vai perceber que haverá uma facilidade maior da sua vida para você dizer não para algumas coisas. Para você conhecer as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Eu sempre digo que espiritualidade é uma das maiores ferramentas para o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me relaciono com Deus, com o Pai, eu me reconheço como filho. E eu começo a me perceber as áreas que eu preciso ser trabalhado. Jejum é uma ferramenta espiritual que me ajuda muito, muito, muito a manter o foco, a estar em Deus, a dizer não para as coisas erradas, a dizer não para aquilo que destrói a minha vida, para dizer não para aquilo que não condiz com o plano de Deus para mim. Hoje a minha decisão, eu decido jejuar. Você pode também tomar essa decisão hoje? Eu não quero. Mas a responsabilidade é sua. Eu decido jejuar. Eu decido abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres e começar a aprender a dizer não para mim no fundamento mais básico, nas situações primárias da minha vida. Eu começo a estabelecer, então, essa percepção de que a espiritualidade ela vai mais além do que uma atitude metafísica, transcendente, abstrata. Ela tem efeitos, ela tem praticidade. Ela me conecta com o real, com o presente. Eu sempre digo na igreja que o jejum te deixa presente. Não tem como jejuar e não ficar presente. A fome sempre vai te trazer para o agora. A vontade de comer alguma coisa sempre vai te trazer para agora, para aqui e agora. Então, hoje eu decido jejuar. Eu decido jejuar. Coloca nos comentários. Eu decido jejuar. E aí vai no teu tempo. Faz um de meio-dia, depois faz um de 12 horas, depois faz um de 18, depois faz um de 24. Um dos jejuns mais belos que eu vejo na Bíblia está descrito no livro de Esté. Havia um plano de um inimigo para destruir todos os judeus da época. Assim como Hitler quis, já houveram outras pessoas que quiseram também. E Esté pediu para toda a comunidade de Deus, todo o povo de Deus jejuar por 3 dias, porque também ela ia jejuar. E por 3 dias eles jejuaram. E eles encontraram o favor de Deus. Certa feita, Jesus estava expulsando um demônio. Aliás, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de jeito nenhum. E Jesus chegou e expulsou rapidinho. E os discípulos ficaram dizendo: mas Senhor, nós não conseguimos expulsar o demônio. O que foi isso? E aí Jesus diz assim: porque esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Olha, interessante. Algo que eu faço para mim me capacita, me unge, me habilita até a autoridade espiritual sobre as forças das trevas. Quer viver uma vida de santidade? Quer desenvolver uma espiritualidade sadia? Aprenda a jejuar. E como eu tenho dito aqui nos meus vídeos, durante esse tempo que estamos juntos,
É importante você desenvolver o seu relacionamento com Deus sob a perspectiva da palavra de Deus. Não queira desenvolver uma espiritualidade a partir daquilo que você acha, daquilo que você se sente bem. Não é a sua vontade que estabelece a vontade de Deus ou que interpreta a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, ela é simples. Ela é tão simples que se torna profunda. Ela é tão profunda que se torna rasa, perceptível. E só pessoas de coração dispostos a obedecer que conseguem ver e entender ali a vontade de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com inteligência. O meu corpo como sacrifício. Não vos moldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que texto maravilhoso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo que nós devíamos apresentar sacrifício dos nossos corpos. E uma das maneiras é a prática do jejum. Quando eu decido jejuar e quando eu jejuo, eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício, Senhor. E aí eu não vou me moldar, eu não vou estar acostumado com o mundo, né? O mundo é todo o sistema que trabalha e que vive contra Deus. É toda a cultura que opera contra Deus. Não importa se ela está revestida de religiosidade, mas se ela me distancia de Deus, se ela mais me aproxima de um dogma, de uma prática religiosa do que de Deus, do que da verdade, do que da minha libertação, é religião e é mundo. Não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só jejua quem decide, e só decide quem tem a mente renovada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir mesmo agora que você assine o meu canal no YouTube, compartilhe com alguém os vídeos, comente aqui embaixo, né, nos comentários, porque eu creio que se essa palavra chega na vida de alguém que está precisando, essa pessoa vai ser transformada. E o galardão não vai ser nem meu, vai ser seu, porque vai estar levando a palavra, tá? Maravilha isso, né? Não, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sempre ficava dizendo: Deus, como é que eu vou começar o meu canal no YouTube e tal? Até que veio essa inspiração. Terminando essa série, nós teremos outra série. Estamos no 12º dia do Mentoria Espiritual, construindo uma mentalidade, uma espiritualidade sadia e corajosa em meio ao mundo adoecido e amedrontado. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada pessoa que está comigo nesse vídeo, Senhor. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, fortaleça essa pessoa para ela jejuar, para ela aprender a renunciar os desejos mais primários e básicos, a fim de que desenvolva disciplina espiritual para desenvolver esse relacionamento tão maravilhoso, essa espiritualidade tão poderosa que nós temos quando nos conhecemos o Senhor. Obrigado por cada um, Senhor. E nós abençoamos cada pessoa e suas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Que a bênção do Senhor alcance você. E qual é a minha decisão hoje? Eu decido jejuar. Shalom a todos. Graça e paz.